Eu vou te falar uma coisa, bicho. As pessoas mandavam um monte de perguntas aqui, babá. Bicho, essas perguntas. Eu que. Ai, ai, ai. O que você aprendeu com tudo isso, Alexandre? Hoje, quem que é o Alexandre hoje? Quem foi o Alexandre? E quem você acha que será o Alexandre daqui a pouco? E quem que é o Alexandre Correia? Porque quando eu falei que você vem aqui, cada um tem uma concepção de você. Quando viram você lá no Fritada, Fritada, para quem não viu, assista aí o Fritada do Diogo Portugal, que está no YouTube. Realmente, ele teve coragem no Fritada. Fritada é uma brincadeira que os humoristas fazem com as pessoas que ficam fritando. Eu já fui lá na Fritada, também fui fritado pela turma lá. E eles botam pra quebrar mesmo, não querem nem saber. Eles saem falando tudo, saem xingando a gente. Quebram tudo, né? Eu achei que você teve uma coragem, bicho, porque você se expôs ali. Porque o seu assunto é um assunto tão sério, bicho. Que, olha, eu sou um cara que eu tô sempre aqui, pá e tal, mas eu sinto que você tá tão. Porra, você. Porque eu sou pai, né? Eu sou pai de 3 filhos. Você é pai do Alexandre, né? Isso tudo, você deve pensar no peso que esse moleque deve estar sentindo agora, essa confusão, porque não é só separar pai e mãe, é normal, as pessoas se separam. Às vezes o casamento não está dando certo, se separa. Agora, da forma como foi, né, brother? Da forma como está sendo isso aí virou uma... Um circo romano. Um circo romano e como é que... Quem é o Alexandre Correia hoje? Quem foi o Alexandre Correia? E quem é o Alexandre Correia? E o que vai ser do Alexandre Correia? Assim, Sérgio, existe uma coisa que a gente aprende que é o seguinte: o fundo do poço ensina aquilo que o topo da montanha jamais vai te ensinar. E no fundo do poço você aprende algumas coisas que você custa acreditar que você está passando por aquilo. Só que você só dá solução para aquilo, ou começa a encontrar alguma alternativa para vencer aquilo, se você primeiro admite a você mesmo que você chegou ao fundo do poço. Número 1. Admitido isso, você tenta entender qual é o poço que você está afundado. 3, você tem luz. 4, o que você tem que fazer primeiro. Então eu fui criando mecanismos de autodefesa, de sobrevivência, para chegar até aqui, né? Eu fui alguém de origem humilde, que teve muito dinheiro, ajudou muita gente, ajudou alguém a ficar extremamente famoso. Hoje é alguém que vive de maneira extremamente comedida, com pouquíssimo recurso, sobrevive das suas redes sociais. É alguém que está engajado na causa do direito dos homens, com essa enxurrada de medida protetiva sendo tomada indevida, falsas denúncias, alienação parental. Então eu luto pelo direito do homem de bem. Alexandre Correia está pelo homem de bem, não pelo homem agressor ou qualquer tipo de homem. Alexandre Correia está pelo homem de bem, como eu sempre fui um homem de bem. E o futuro, Serginho, eu espero ter acesso ao patrimônio que eu ajudei a construir, eu espero ter acesso a alguma ordem de recurso, e eu preciso recomeçar minha vida. Eu faço amanhã 20 meses de solitude, não me relacionei com mulher nenhuma, foi uma opção que eu fiz. Há 20 meses não tenho relação íntima, há 20 meses não beijo uma boca. E eu espero que Deus me poupe de mais sofrimento. Mas se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. E você, aonde você tem alguma religião que você Eu sou candomblessista, eu sou de candomblé. Você é do? De candomblé. Ali você se fortalece. Sou filho do Oxóssi, isso. Você se fortalece ali. Não, já estava morto. Se não fosse minha fé, eu estava morto. Você falou na história do poço. Então eu vou te contar uma história que de repente pode até servir para você em algum momento da sua vida. Pois não. Um cavalo quebrou a perna. E aí o capataz falou pro fazendeiro: doutor, o cavalo caiu lá no fundo do poço. Ele está lá no fundo do poço. Quebrou a perna não, desculpa. O cavalo caiu lá no fundo do poço. Falou pro doutor na fazenda. E aí ele falou assim: então,
Quanto vai custar para tirar o cavalo lá do fundo do poço? Ah, vai custar aí 20 mil reais, vai ter que chamar o... 20 mil reais? Ah, esquece isso, pô. Faz o seguinte, enterra o cavalo. Eu não vou pagar 20 mil reais para tirar o cavalo lá do fundo do poço. Muito caro. Faz o seguinte, enterra o cavalo. Aí as pessoas iam jogando areia para enterrar o cavalo. Só que aí o que o cavalo fazia? A areia vinha lá de cima e o cavalo lá no fundo do poço fazia assim, ó. Assim, ó. Fazia assim porque batia no lombo dele e fazia assim, assim. O que acontecia? Com a própria areia que as pessoas estavam querendo afundar o cavalo, foi a forma como ele conseguiu fazer assim, e ele ia subindo. Quando chegou lá em cima na superfície, vazou, foi embora. Então, às vezes, quando a gente está no fundo do poço e você se sente que as pessoas querem te afundar cada vez mais, essas pessoas estão te ajudando, estão te fortalecendo para que você venha com tudo, sacou? Para que você tenha garra de lutar, garra de vencer, até para mostrar para essas pessoas que você era capaz. Então você, quando lembra dessa história do cavalo, que o cavalo foi fazendo assim com a própria areia das pessoas que queriam enterrá-lo, e ele só saiu por causa disso. Quanto mais as pessoas querem te enterrar, mais elas estão te fortificando. Se você tem um pensamento da sua religião, sacou, em que você acredita, e se você faz o bem, cara, porque é o seguinte, quem faz o bem vai ter o seu momento de retorno. Essa que é a lei da vida, por mais que as situações que a gente esteja vivendo agora no momento, mas se você se sente assim, cara, daqui a pouco você vai estar brilhando novamente aí, brother. Quando você foi um empreendedor, né? Você é um cara estudioso, você fala vários idiomas, você fez, uma carreira aí, entendeu? Hoje você está nessa situação agora. Obrigado. Olha pro cavalo, sacou? Mas assim, Malandro, eu fui... É engraçado isso, assim, para dar um raciocínio final aqui para você, assim, né? Eu fui abandonado por 99% dos meus amigos. Pessoas que se beneficiaram do meu dinheiro, da minha benevolência, da minha companhia, da minha rede social. E a vida me deu, por exemplo, pessoas como o Tobia, que não me conhecia, não tinha a menor obrigação de ser acolhedor, simpático, e depois de ir ao podcast que ele conduzia com muita propriedade, que era o Diário de Polícia, que era um sucesso, ele acabou então tendo uma cisão com o sócio dele e me convidou para fazer o Pode Man na Área, que é o podcast que a gente tem. É o Pode, como é que é o nome? Pode Man na Área. Pode Man na Área. É o símbolo do Pac-Man. Tobias é aquele... ele é polícia, né? É polícia civil, 35 anos de polícia. Muito gente boa, um coração muito grande. Então, eu perdi um monte de pessoas, mas, na verdade, essas pessoas nunca me pertenceram. Elas me usaram. E ganhei alguém, como o Tobia, que foi uma grande... Está sendo, está sendo, e acredito que será alguém que vai fazer parte dessa minha história de retomada. Um Tobia vale por 100. Então, muitas vezes na vida, a gente tem uma severa distorção daquilo que a gente entende por felicidade.